Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso tema é o imposto que, olha, mexe com a vida de muita gente, o ITBI. Com certeza. Seja na compra da casa própria ou numa reorganização de empresa. Exato. E para isso, a gente mergulhou em um monte de material. Tem legislação, decisões recentes e importantes do STF e do STJ e até umas questões de concurso público que são, assim, bem capciosas. A nossa missão aqui é simples. Vamos tentar traduzir esse juridiquês todo, focar nos pontos que mais dão briga, como as imunidades e principalmente a base de cálculo. É isso. Porque, embora seja um imposto municipal, o impacto dele é gigante, né? Envolve decisões financeiras muito grandes. Sem dúvida. E o nosso foco vai ser justamente nessas zonas cinzentas, nos detalhes que acabam levando as pessoas e as empresas para a justiça. Perfeito. Então, para a gente começar a organizar as ideias, vamos pelo princípio. O que exatamente acende o pavio da cobrança do ITBI? Qual é o gatilho? Boa pergunta. No direito, a gente chama isso de fato gerador. E para o ITBI, ele tem, digamos, 3 coordenadas. Certo? A primeira é o critério material, que é basicamente o que está sendo tributado. É a transição da propriedade de um imóvel, mas tem que ser uma transição onerosa, que envolva dinheiro. Uma venda, por exemplo. Ok, uma doação não entra aí. Não. Doação é outro imposto, o ITCMD. E aqui também entra a transferência de outros direitos sobre o imóvel. Mas atenção, não os de garantia. Como uma hipoteca, por exemplo. Exato. A hipoteca do financiamento não paga ITBI. Faz todo sentido. E as outras coordenadas? A segunda é o critério espacial. Onde se paga? Essa é fácil. É sempre no município onde o imóvel está localizado. Não importa onde as partes moram. Simples e direto. Mas a terceira, o critério temporal. É aqui que a confusão começa. Eu quando? Exatamente que o imposto passa a ser devido. Eu imagino que muita gente pense que é na hora de assinar a escritura no cartório, né? Parece o momento mais lógico, o aperto de mão final. É o pensamento mais comum, mas é uma armadilha. E aqui tem um ponto crucial. Existem 2 cartórios diferentes nesse processo todo. Ah, é? Sim. Primeiro você vai no cartório de notas. Lá se faz a escritura pública, que é, no fundo, o contrato formal. Certo. Mas a propriedade, perante a lei, só muda de dono quando essa escritura é levada a um segundo cartório, o cartório de registro de imóveis, e é registrada na matrícula do imóvel. Ah, então a escritura é a promessa, o registro é que é o casamento. É uma ótima analogia. Exatamente isso. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já bateu o martelo nisso. O ITBI só pode ser cobrado depois do registro efetivo. Entendi. Antes disso, legalmente, não houve a transferência da propriedade. Então não tem o que tributar. Uma prefeitura não pode exigir o pagamento do imposto como condição para permitir o registro. E essa discussão já acabou. Está pacificado. Quase. O STJ tem essa posição super consolidada, mas o Supremo, o STF, ainda vai dar a palavra final sobre isso num processo chamado Tema 1124. A expectativa é que eles sigam a mesma linha, mas, por enquanto, a regra do jogo é clara. O fato gerador é o registro. Ok. Então, o quando pagar está mais claro. Mas boa parte do nosso material fala sobre quando não pagar. Mergulha fundo na tal da imunidade constitucional. Isso é diferente de uma isenção, certo? Completamente diferente. Isenção é um benefício que a lei municipal dá e pode tirar. Imunidade não. Imunidade é uma barreira que vem da própria Constituição. É uma ordem para não tributar. Uma proteção. Uma proteção, exatamente, para incentivar certas atividades. E no caso do ITBI, a Constituição protege principalmente 2 situações ligadas ao mundo empresarial. Quais são? A primeira é a integralização de capital social. Ou seja, quando eu, como sócio, pego um imóvel meu e coloco dentro da minha empresa para formar o capital dela. Perfeito. Em vez de entrar com dinheiro, você entra com o imóvel. A segunda situação é em operações de maiores entre empresas. Fusões, incorporações. Quando imóveis trocam de mãos como parte dessa reorganização, a regra é que não haja ITBI. Parece um benefício muito grande. Eu imagino que deva ter algum mecanismo para evitar que alguém crie uma empresa de fachada só para passar um imóvel para outra pessoa sem pagar imposto. A sua intuição está certíssima. A própria Constituição criou o filtro.
Ela diz que toda essa imunidade não vale se a atividade preponderante da empresa que está recebendo o imóvel for imobiliária. Ah, aí está o pulo do gato. Sim. Se o negócio principal da empresa for comprar e vender imóveis, alugar ou fazer arrendamento mercantil, a imunidade cai por terra. E o que define preponderante? É algo subjetivo? Não, nada de olhômetro. O Código Tributário Nacional, o CTN, traz uma regra matemática, bem objetiva. E qual é a regra? A atividade é preponderante se mais de 50% da receita operacional da empresa, nos 2 anos antes e nos 2 anos depois da transferência do imóvel, vier dessas atividades imobiliárias. É uma análise de longo prazo, então. Exato. E para empresas novas que não têm esse histórico, a análise é feita nos 3 primeiros anos de atividade dela. E os materiais que a gente analisou levantam um ponto curioso. E se a empresa for inativa, sem receita nenhuma, como se aplica essa regra dos 50%? Aí temos uma daquelas lacunas da lei, uma área cinzenta. A jurisprudência ainda não tem uma resposta única para isso, o que gera bastante insegurança e, claro, abre espaço para disputas. Interessante. Mas essa regra da atividade preponderante é um limite claro. Mas e se a empresa não for imobiliária? Mas a operação em si tiver algo, digamos, estranho? As questões de concurso que temos aqui batem muito numa tecla. E quando o valor do imóvel é muito maior que o capital que o sócio precisava colocar na empresa? O fisco pode limitar a imunidade nesse caso? Pode sim. E essa foi uma das decisões mais importantes do STF sobre ITBI, o chamado tema 792. E o que o STF decidiu? O tribunal olhou para essa situação e disse basicamente, calma aí, a imunidade não é um cheque em branco. Ela cobre apenas o valor do imóvel que corresponde exatamente ao capital que o sócio subscreveu. Consegue dar um exemplo prático? Tipo o que caiu nas provas da VUNESP e da FGV. Claro. Vamos imaginar que um sócio precisa integralizar R$70 mil em capital na empresa. Para isso, ele transfere um imóvel que, no mercado, vale R$100 mil. Certo. A imunidade vai proteger apenas os 70 mil. A diferença, aqueles 30 mil que sobraram, essa diferença vai ser tributada pelo ITBI. Entendi. Então o fisco entende que esses 30 mil que excederam não são mais integralização de capital, mas sim uma outra operação, uma transferência de patrimônio que deveria pagar imposto. Precisamente. O objetivo é evitar que a imunidade sirva de escudo para planejamentos que fogem do propósito da norma, que é facilitar a capitalização de empresas. E o fato disso cair tanto em concurso mostra o quão importante esse entendimento se tornou. Certo. Já sabemos quando se paga, quando não se paga, e os limites da imunidade. Mas a pergunta que não quer calar é: como se chega ao valor final do imposto? Qual é a conta? A conta tem 2 fatores, a base de cálculo e a alíquota. A alíquota é o percentual, e sobre ela a regra principal, que vem de uma súmula do STF, é que ela tem de ser única. Ah, não pode ter aquela progressividade, tipo, imóveis mais caros pagam um percentual maior. Exato, isso é proibido para o ITBI. Mas a grande revolução, a grande mudança recente, está na base de cálculo, que é o valor sobre o qual a alíquota vai incidir. E qual é esse valor? O que a prefeitura diz que vale, o valor do contrato? Virou o jogo completamente. Como assim? O STJ estabeleceu 3 teses que mudaram a relação entre o contribuinte e o fisco. A primeira foi separar as coisas. A base de cálculo do ITBI não está amarrada, não está vinculada à do IPTU. O que é uma grande coisa, né? Porque muitas vezes a prefeitura usava um valor de IPTU super desatualizado e mais alto, né? Exatamente. Mas a segunda tese é ainda mais impactante. O valor da transação que o contribuinte declara na escritura, ele tem presunção de que é verdadeiro. A boa-fé é a regra. Uau! Então a lógica agora é: acredita-se no cidadão até que o fisco prove o contrário. Exatamente. Isso inverte tudo. Antes era o contribuinte que tinha que se virar para provar que o valor que a prefeitura arbitrava estava errado. Inverte totalmente. O ônus da prova agora é do município. Se a prefeitura desconfiar do valor declarado, ela tem que abrir um processo administrativo formal, apresentar laudos, provas. É ela que tem que trabalhar para provar que o valor está errado. Isso. E a terceira tese amarra tudo isso. O município está proibido de usar um valor de referência ou uma pauta fiscal de forma automática.
Sabe aquelas tabelas prontas que as prefeituras tinham? Sei, com valores mínimos por metro quadrado? Essas mesmas. Elas não podem mais ser usadas para definir a base de cálculo, ignorando o valor da transação. Isso é uma mudança de paradigma, dá muito mais segurança para quem está comprando. Exato. Antes de a gente fechar, os nossos materiais trazem alguns outros cenários específicos, tira-dúvidas. Vamos passar por eles rapidinho? Vamos lá. Um caso super comum é o da alienação fiduciária, a garantia dos financiamentos. Certo. Apenas constituir a garantia não gera ITBI. O imposto só aparece se o devedor não pagar a dívida e o banco, o credor, tomar o imóvel para si. Nesse momento, o banco paga a ITBI. E depois? E depois, quando o banco leiloar esse imóvel, haverá uma nova cobrança de ITBI, dessa vez sobre quem arrematar. Falando em leilão. E nos leilões judiciais? A base de cálculo é o valor da avaliação ou do lance final? Ótima pergunta. No leilão judicial, o STJ já decidiu que a base de cálculo é o valor da arrematação, o lance vencedor, mesmo que seja bem mais baixo que o valor da avaliação oficial. Interessante. Outro ponto clássico que vem lá da súmula 110 do STF é sobre construções novas. Se alguém compra um terreno e constrói uma casa antes de fazer o registro da compra do terreno, Sim. o ITBI incide só sobre o valor do terreno nu. As benfeitorias, a construção que o comprador fez, não entram na conta. E para finalizar essa rodada, viu um alerta nos materiais sobre as holdings familiares? Sim, é um ponto de atenção importante. Muitas famílias criam holdings para organizar o patrimônio. Mas se a atividade principal dessa holding for gerir e alugar esses imóveis... Já sei. Pode ser enquadrado como atividade preponderante. Exatamente. E aí, na hora de transferir os imóveis para a holding, a imunidade do ITBI pode ser negada. É um detalhe que pode custar bem caro num planejamento. Excelente. Acho que conseguimos montar um mapa bem claro desse território. Se fôssemos resumir os grandes insights da nossa conversa, eu diria que são 4. Vamos lá? Primeiro, o gatilho do ITBI é o registro no cartório de imóveis, não contrato. Segundo, A imunidade para empresas é uma ferramenta poderosa, mas tem o filtro da atividade preponderante. Terceiro, a imunidade não cobre excessos. O valor do imóvel que ultrapassa o capital integralizado paga imposto. E quarto, que para mim é a grande virada de chave. A palavra do contribuinte sobre o valor do negócio é a que vale a princípio. Cabe ao fisco o trabalho de provar o contrário. uma síntese perfeita. E para deixar uma provocação final, que conecta tudo isso com o futuro. Manda. O tema 1113 do STJ, como a gente viu, deu um poder enorme à declaração do contribuinte. Jogou o ônus da prova para o município. Agora, vamos pensar no avanço da tecnologia. Ok. Já existem modelos de avaliação imobiliária que usam Big Data, inteligência artificial, para estimar valores de mercado com uma precisão assustadora. A pergunta que fica é: como e quando os municípios vão começar a usar essas ferramentas de forma sistemática para contestar os valores declarados? Nossa, é uma boa questão. Isso poderia começar uma nova era de disputas, colocando de um lado a presunção de boa-fé do contribuinte e do outro a frieza de uma avaliação feita por um algoritmo. Quem venceria essa batalha?